Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Palmeiras 1, com alguma emoção, né? Vasco da Gama 0. Vasco da Gama cresceu no segundo tempo. Tivemos ali um lance capital também, que pelo que o Palmeiras não fez, né? Se a gente tivesse sofrido, aliás, tivesse sido pênalti para o Vasco, a gente teria muita dificuldade de fazer segundo gol. O Palmeiras ele fez um primeiro tempo, né? E obviamente antes da gente começar a análise, o que a gente precisa falar é sobre os 3 pontos, né? Ontem eu também assisti o jogo do Botafogo. Não necessariamente o Botafogo deitou no jogo e somou e é líder porque fez os pontos por conta do Felipe Melo, né? Quem não viu o jogo, acho que todo mundo que está aqui sabe qual foi o contexto da partida. O Felipe Melo entrou no final do jogo, tomou ali um encontrão que não foi para mim de penalidade, porém o Fluminense tinha que ter tido um pênalti no Cano no jogo, no meu ponto de vista. E o que importa muito, o que importa na real de fato, são os 3 pontos. Ontem, exatamente um jogo que você tem o líder enfrentando uma equipe de rebaixamento, que não era o caso hoje. Hoje o Vasco já não é mais a equipe de rebaixamento. O que vale é os 3 pontos para a gente iniciar a análise. O jogo parecia que ia se tornar um jogo bom. O Michael falou que o jogo foi um jogo feio. Porém, parecia que ia ser um jogo bom. O Palmeiras colocou mais a bola no chão. Uma espécie de 4-2-3-1 hoje, onde os meias atuam como alas, né? A gente tem que ver isso. O Felipe Anderson atua como um ala direito. A gente teve, em alguns momentos do jogo, o Veiga como um ala direito, o Felipe como um ala esquerdo, desculpa. O Maurício um pouquinho mais solto como segundo atacante. Não tínhamos, né, a fase aguda que o Estevão entrega. Então, quem compensava isso ali pelo lado direito era o Richard Rios. Acabava que nos pés do Richard Rios, na fase ofensiva, a gente tinha esse meia-direita ofensivo, atuando ali como um jogador para fazer essa função essa função que falta quando o Estevão não está em campo, né? Depois o Rômulo cumpriu aquela função pela direita quando entrou. A gente teve ali uma jogada também do Giai no segundo tempo, que o Rony acabou desperdiçando o lance. A gente poderia ter, sim, aberto o segundo gol, mas o que se deu o domínio do Vasco? Por que o Vasco cresceu no segundo tempo se reparar e comparado ao primeiro? Uma coisa também que é importante falar é que não tinha padrão para 11 minutos, né? Esses jogos em Brasília são captação de receita em público e captação de apostas esportivas. Isso a gente precisa falar para vocês. Não tinha jogo para 11, mas acontece em alguns jogos desse campeonato. Então, jogos com 10, 11 minutos é para quê? Aposta, para captação de grana. É isso que poucas pessoas falam a real, mas esse é o intuito de você dar 10, 11, 12, aí você dá 10, depois você dá mais 1 minuto. Passa aquela sensação que o time que está atrás vai buscar, que vai sair mais um gol e tal, mas somente é uma quantidade exagerada de acréscimo. Só que o que a gente também precisa ver, por que a gente começou a aceitar o Vasco da Gama? A bola vinha no nosso sistema defensivo e, cara, principalmente o senhor Gustavo Gomes, que também dá para falar que a cabeçada do Vegete tem muito do Everton esse resultado, né? Então não é exagero falar que o Everton garantiu os 3 pontos, porque eu acho que naquela bola ele garantiu, ele estava bem, não era uma bola para o chão, mas era uma bola de gol, né? Era um ataque para gol e o Vasco poderia ter empatado ali. Mas o Gustavo Gomes, ele infelizmente dá muito chutão. A bola chega no Gustavo Gomes e o Gustavo Gomes é viciado em lançamento direto. Então, por culpa para mim do Gustavo Gomes, a gente começou a ter muito mais o Vasco à vontade depois da entrada do Coutinho. Então a gente teve a entrada do Coutinho e o Vasco utilizou aquele lado direito para que era o lado mais fraco do Palmeiras, do Vanderlan. Pode ver que pouco o Vasco tentou pelo lado esquerdo, o lado aqui do Piton em cima do Giai. Eu acho que o Giai, por mais que ele não é
espetacular tecnicamente, é um jogador de muita imposição física. Acho que nesse aspecto há um ganho se comparado ao Marcos Rocha, mas ainda é um jogador que precisa estar à vontade. Estar à vontade é como ele fez, que é roubar uma bola, entregar lá na fase ofensiva e a gente saber aproveitar, porque aquela jogada dele foi uma boa jogada. Para quem está chegando na live agora, esse pênalti se dá e não. Eu sempre acho que não é, nem a favor nem contra. Se tivesse dado, teria poucas munições para reclamar. No entanto, existiram muitas reclamações do Fluminense. O próprio Mano Menezes, na coletiva de imprensa ontem, se vocês forem assistir, no meio da coletiva de imprensa, o Mano Menezes falou sobre as altas reclamações do Botafogo, podendo trazer para o campeonato um clima de instabilidade da arbitragem, né? Que nas últimas rodadas até que ficou mais tranquilo. Então, o TH, para mim, no primeiro tempo, o Palmeiras, ele teve, para mim, o domínio do jogo em sentido de posse de bola, trocou mais passes, tentou trabalhar mais a bola no chão, e no segundo tempo a gente perde um pouco disso, muito em função dessa bola longa. Então, a bola, quando chegava no sistema defensivo, muitas vezes, se vocês repararem por que o Gustavo Gomes toma a decisão da bola longa, sendo que ele tem opções. A bola chega para ele, ele tem opção do lado, do parceiro de lado, de zaga, ele tem a opção do próprio lateral, ele tem a opção de voltar no goleiro e abrir como um ala, mas a opção dele quase sempre é jogar a bola para frente. Agora, no finalzinho do jogo, aos 44, ele resolveu tocar a bola. Quando talvez agora, aos 44, ele poderia ter esticado a bola para frente porque já tinha o Rony. E é uma coisa que a gente precisa entender do porquê que o time ganha, soma o ponto, mas por que tem esse debate de não encanta. Esse debate de não encanta é muito por conta disso. Continue tocando a bola. Força o protagonismo, que hoje a gente tinha 2 meias, né? Então o Abel hoje, na ausência do Estevão, ele não optou por 3 zagueiros, ainda bem, ele optou por 2 meias. Optou por ter um time mais de posse de bola. O Modo Turbo falou aqui que o Rony é um dos piores jogadores que eu já vi. É bizarro a falta de técnica desse jogador. É mais bizarro ainda ele ser o camisa 10 da história do Palmeiras, desculpa. O Johnny falou aqui, Fernando, a bola que o R10 chutou lá no Congresso, né? O Rony 10. E o Maurício na frente do goleiro. A CEP e a Estevão mais 10, camisas verdes. O Abel vai reclamar do calor hoje. Não faço ideia do que ele vai reclamar, nem me interessa. Mas para ser sincero, aquela bola do Flaco, o TH, que o Flaco ele dá um bom passe para o Maurício. E aí que a gente fala quando o jogador demora para maturar, o jogador demora para justificar o valor. Eu acho muito pobre a finalização do Maurício. Ele tinha opção de 3 dedos, ele tinha opção de balançar para cima do goleiro, ele tinha opção de cavadinha, e quase sempre é esse chute que sai na mão do goleiro. Para mim, o TH ali, ele perdeu o gol, assim como o Rony desperdiçou uma jogada também incrível, e falta frieza. É nesses momentos que justifica a contratação. O que é justificar a contratação? Você está na frente do Léo Jardim. O Flaco Lopes, por menos, ele finalizou de direita no chão, uma bola que é defensável, porém ela é difícil. E o Maurício tinha muitas opções ali na cara do Léo Jardim. Para mim, finalizou dentro da média do futebol brasileiro. Os caras, quando chega na cara do gol aqui, é assim, TH. Baixa a cabeça, chuta de qualquer jeito e quase sempre vai na mão do goleiro. Boa tarde e pedir, rapaziada, o like de vocês. Comenta aí, TH, o que você achou do jogo. Aí, lógico que a gente vai passar por alguns pontos aí, tá, galera? Não necessariamente também a gente está acessando as lesões, né? Então, de novo, teve a lesão do Marcos Rocha. Não necessariamente esse tempo também está fazendo com que o Palmeiras encante futebolisticamente. Aí, enfim, a gente enfrenta o time um pouquinho mais, numa fase mais arrumada, já foi mais difícil. E tem, sem dúvida nenhuma, mesmo o Atlético não sendo encantador, TH, na semana que vem vai ser um jogo muito mais complicado aí, TH.